Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, a gente está toda semana postando um novo vídeo, 1 ou 2 vídeos por semana, com diversos assuntos da nossa espiritualidade, do ser integral. Dê o joinha se estiver gostando também, curta aí os conteúdos e nos ajude compartilhando para seus amigos, familiares, enfim, para todas as pessoas. Dando continuidade aqui a uma questão que foi trazida no finalzinho do último plantão, essa questão dos médiuns de efeito físico. Vamos aqui ao questionamento do médium. Ela perguntou se o médium de efeito físico ele tem como melhorar a qualidade dos fluidos dele para impedir, por exemplo, que obsessores se utilizem desse fluido dele. E eu falei que sim. Inclusive, o mais importante que a gente entende nesse processo é que quanto mais qualidade tem o meu fluido, isso é reflexo dos meus bons pensamentos, dos meus bons hábitos, dos meus bons comportamentos. Ou seja, por consequência natural, eu já gerei uma aura energética ao meu redor que já me protege diante da aproximação de espíritos atrasados que queiram utilizar da minha mediunidade ou mesmo desses fluidos. Sem falar também que esses fluidos saudáveis, que são, enfim, que têm propriedades de cura, enfim, de processos de melhoria, enfim, da nossa vida, da nossa qualidade mesmo de bem-estar, de saúde de forma geral, os espíritos que estão em atraso, né, maléficos, por assim dizer, ou das sombras, eles não têm interesse nesses fluidos. Os fluidos que eles tentam captar da gente são outros, são fluidos mais densos, onde eles podem realizar ou construir ou dar forma ao que eles querem. E eu não estou falando de materialização, porque, como eu falei para vocês, não é qualquer espírito que consegue materializar, não é qualquer espírito que consegue fazer uma intervenção ou interferir diretamente no plano material. Tá? Isso pode até acontecer, mas é raríssimo, como vocês veem, e obviamente eles têm uma capacidade mental para fazer isso, mas é muito raro. Tá? Mas assim, realmente, como você falou, Aline, é totalmente possível que a gente, por meio da nossa aura, da nossa vibração, essa nossa própria vibração, ela por ser não ter sintonia com a vibração do espírito, já não permita que ele se agregue a nós para utilizar esse fluido. Enfim, para a gente resumir bem aqui essa questão, é que se um fluido é de qualidade, ele tem que ser utilizado para coisas boas. Então, não seria interessante para um obsessor, por exemplo, utilizar os fluidos de um médium saudável, desde seu nível de pensamento, a emoções, ao que ele gera, para fazer alguma coisa, porque não é interesse dele trabalhar com esse tipo de energia. Energia sutil, energia de saúde, energia da luz, para eles não é interessante. Então a Aline trouxe outra questão aqui, só para a gente aparar aqui uma arestinha que ficou. Com relação, por exemplo, tem uma média de efeitos físicos enfim, algum espírito está se utilizando ali dos seus fluidos para fazer barulho, dar pancada, derrubar coisas ali na casa. Enfim, se o médium se espiritualizar, enfim, começar nesse processo de religiosidade, de iluminação, se isso vai impedir. Impedir não, Aline, até porque, é como eu falei, existem leis que regulam tudo. E existe propósito dentro de tudo. Às vezes, há um propósito ali de reajuste. Às vezes, há um propósito, pode ser científico, espiritual, de estudo. Então, existem várias questões. Não tem como a gente fechar de forma absoluta isso aí. O que a gente tem que entender é o seguinte, que não é simplesmente para uma pessoa estar se espiritualizando que ela vai impedir ou vai barrar qualquer manifestação. Uma coisa é eu me espiritualizar e isso impedir que espíritos que queiram me atrapalhar entrem em contato comigo ou me obsediem ou me atrapalhem diretamente. Outra coisa completamente diferente é eu impedir que um espírito utilize os fluidos que estão no ambiente para fazer alguma manifestação dentro de uma capacidade que é dele. Então, são duas coisas diferentes. Então, pode acontecer. Essa questão da espiritualidade que eu falei com relação aos fluidos, assim, que é dentro da lei de sintonia e afinidade, a gente tem que entender o seguinte, que se os meus fluidos são bons, eles vão ser utilizados para as coisas boas, e se os fluidos não são saudáveis, esse nível de obsessão, gente, de doença,
de processo de vingança, essas coisas. Agora, quando a gente fala desse fluido que a gente exala normalmente, ele independe do grau de evolução do médium. Então, para esclarecer, uma coisa, eu estou falando assim, quando é diferente a espiritualização do médium? Quando eu estou falando de influência direta no médium, na mente do médium, na emoção do médium, na vida do médium. Agora, um espírito conseguir captar o que o médium está exalando ali como fluido etérico e fazer o que ele consiga fazer, isso independe do nível de evolução. Então, assim, para uma manifestação de efeito físico, independe, porque esse fluido, gente, ele não tem uma qualidade em si propriamente. Ele é uma matéria sutil que os espíritos captam e manipulam e dinamizam e materializam o que eles querem, ou fazem o que eles querem, entende? É uma matéria. Então vamos pegar um exemplo aqui. Você vai fazer... Vou dar um exemplo bem simples, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Você tem dois tipos de argila, tá? Uma argila é mais pura, ela é perfeita. A outra argila, ela não é muito pura. Ela tem sujidades, enfim, ela está com um pedaço de coisa. Você precisa modelar, fazer algum movimento, alguma materialização. Você consegue fazer com as duas. Agora, dependendo para o que você quer, você vai precisar mais de uma argila ou de outra. Entende? Então, assim, esse fluido ele é captado e ele é uma matéria-prima para uma manifestação, uma materialização. Então, a qualidade dele ela é relativa. Ela não é tão importante assim. Então, mais fez uma pergunta aqui, como eu fiz essa correlação assim, de que o nosso corpo não é tão preparado para todas as nossas capacidades mentais, psicológicas, enfim, essa potência e força mental. Inclusive, isso já é consenso, né, que a gente utiliza 5 a 10% aí da nossa capacidade mental, né, isso cientificamente provado exatamente pelas áreas, né, do cérebro que a gente ainda nem ativou, que a gente nem sabe para que elas servem, nem utiliza elas. Então, o que acontece? Tomás, quando eu digo isso, os espíritos mais inteligentes, vamos pegar o espírito mais inteligente, mais poderoso que já esteve na Terra, nosso Cristo Oxalá, tudo que ele fez era o que o nosso corpo tinha capacidade de fazer. Então, a gente comparar assim, o caso de Einstein que você deu, imagine Einstein em relação a Jesus. É só um pontinho. Então, assim, a inteligência de Einstein, nem Einstein utilizava a maior parte do cérebro dele. Ele utilizava mais do que nós, réis mortais, que mal utilizamos 5, 10%, mal, né? Muito mal. Ele não, ele utilizava um pouco melhor. Então, digamos assim, que a gente tem momentos que a gente consegue utilizar perto dos 10%. Talvez Einstein utilizasse na área da matemática, diga-se de passagem, da física, ele utilizava isso. Convenhamos, se a gente fosse pegar Einstein para outros níveis de realização, por exemplo, mediúnica, ele não utilizava toda a potencialidade. Então, assim, a nossa integralidade ela é muito complexa, ela é muito ampla. Então, assim, realmente cada um vai desenvolver mais. É por isso que quanto mais exercício, mais eu me aprofundo naquele quesito. É por isso que em cada vida, gente, a gente vem para realizar uma coisinha muito específica. Porque é muito amplo, a gente tem que ir exercitando para conseguir utilizar essas capacidades da melhor forma. Então, assim, uns vêm para trabalhar mais do lado esquerdo do cérebro, outros mais o direito, uns vêm para trabalhar mais a razão, outros mais a emoção. E, assim, essa diversidade, essa infinitude de experiências que a gente tem que passar até conseguir um nível de Einstein na matemática, um nível de Mozart na música, Chopin, Tchaikovsky, entende? Então, assim, olha, esses espíritos vivem em planetas muito mais evoluídos que nós. Então, assim, e eles ainda não são seres completamente integrais, eles ainda estão em aprendizado. Tanto é que eles vieram para cá por questões kármicas. Também. Próxima pergunta. Se pagamos dentro das leis e um ato contra a nossa vida pode repercutir em nosso perispírito de tal forma que devemos vir durante várias encarnações para reconstituir o mesmo, por que André Luiz não veio com deformidades em sua encarnação seguinte? Primeiro, eu não sei se André Luiz já reencarnou. Eu acho que não. Não tenho certeza. Mas vamos para a questão do exemplo aí, né? Que eu acho que é o importante que você quis trazer, né? O médium trouxe. Toda lei, a gente até começou antes, né? De começar o nosso plantão, a gente conversou um pouco sobre isso. Toda lei, ela existe para dar uma ordem, para dar uma direção para o que precisa ser realizado e manifestado. A lei nua e crua, vamos falar da nossa Umbanda, a lei de Xangô, essa lei que é mais rigorosa, cobra ceitil por ceitil, é uma lei que se realiza de fora
para dentro. Ou seja, quando eu não sei lidar com a minha liberdade, quando eu não tenho condições de compreender, então eu preciso de um estímulo exterior para me sensibilizar, para me começar a gerar o discernimento em mim, diante dessa lei, tá? Quando eu já estou me reajustando interiormente, não por força da lei, ou também pela força da lei, mas também pela força do amor, ou seja, eu mesmo buscando me reajustar, não pela dor, pelo sofrimento, mas pelo estudo, pela reflexão. Gente, o que é reflexão? É a gente ampliar o nosso olhar sobre uma questão e projetar a nossa consciência. Então, assim, quando eu, por meio da reflexão, do estudo, do exercício diário, da reforma íntima, do autoconhecimento, quando eu busco por essas vias esse reajuste, então a gente está debaixo da misericórdia de Oxalá. Aí o que acontece? Ora, a lei serve para me reajustar de fora para dentro, mas se eu já estou me reajustando de dentro para fora, então vocês vão de convir comigo que a dor e o sofrimento ele passa a ser cada vez mais relativo no meu processo de aprendizado. Então, assim, é uma regra geral que um espírito que tenha um nível de suicídio, e lembremos aqui, tá? O suicídio de André Luiz foi um suicídio inconsciente. Eu vou falar para vocês, de todos nós que estamos fazendo parte desse plantão agora aqui, online, todos nós em algum nível temos algum grau de suicídio inconsciente. Pela nossa má alimentação, pelos nossos maus pensamentos. Então, assim, se a espiritualidade fosse medir isso, coitados de nós. Mas não é assim. A espiritualidade é igual eu falo. Gente, qual é o tribunal onde nós somos julgados? O da nossa própria consciência. Então, o que eu estou fazendo, que eu sei que está errado, que eu deveria ter mudado e eu estou insistindo em fazer errado, o tribunal da minha consciência vai ativar o meu subconsciente vai materializar na minha vida circunstâncias onde essa lei manifestará a correção de fora para dentro que eu preciso sofrer ali, passar, o reajuste. Então o que acontece? Há casos de espíritos, vamos pegar aqui um das maiores médiuns, né, a Dona Ivone Pereira, que escreveu aquele livro Memórias Suicidas. Lembra que eu falei para vocês que ela se suicidou nas últimas 2 vidas e ela nasceu com o corpo perfeito. Nossa, padrinho, mas isso é impossível, isso é contra a lei. Gente, é uma regra geral, não é uma regra absoluta. Quem tem poder sobre isso, saber o que é melhor no processo de reencarnação, são os espíritos superiores, são os engenheiros kármicos. Então, se eles permitiram que aquela médium viesse num corpo normal, para dar a vida dela inteira, 100% ao processo de mediunidade, para se reajustar interiormente pela lei de amor, ou seja, ensinar aos outros, então foi oferecido a ela essa possibilidade de ter um corpo perfeito, para ela ser um instrumento mais perfeito possível. Então, assim, mas havia um merecimento, tá? Havia um merecimento. A espiritualidade não derroga essa questão. Mas se é possível, isso é feito sim. Agora, convenhamos, né? Ivone Pereira, ela abriu mão da vida dela para viver a mediunidade em nome da humanidade. Em nome de cada um de nós. Para nos trazer conhecimento, para nos trazer os conceitos espirituais, enfim, os ensinamentos e toda a sabedoria espiritista. Então, assim, é uma regra geral, não é uma regra absoluta. Depende do merecimento da pessoa e também depende do projeto reencarnacionista dela. Ou seja, há um propósito de aquela pessoa, mesmo sendo reincidente como suicida, venha no corpo normal, porque ela fez um programa de, por meio da lei de amor, oferecer tudo e aprender tudo que ela deveria aprender? Sim, há um propósito. Então, assim vai ser feito. Tomás fez uma pergunta muito interessante que vai levar a gente para um nível de sensibilidade mais profunda com relação a esse discernimento aí, ó. Ele falou o seguinte, que ele pensou que quando uma pessoa, por exemplo, ela ali tomou a decisão de cometer um suicídio e ela se deu uma facada ou ela deu um tiro, vamos dizer assim, na cabeça dela. Que então é meio que assim inexorável que ela, num próximo reencarne, passasse por algum problema grave no cérebro, vamos dizer assim, né, nesse organismo aí mental dela. Geralmente é. Normalmente, Tomás, é assim. Só que deixa eu fazer uma pergunta para vocês vão entender bem. Tudo depende muito de vários contextos. Assim, essas análises, gente, elas são muito profundas e são muito complexas. A gente não pode ver de forma sutil
superficial, e a gente também não pode simplificar demais a questão. Vou fazer uma pergunta que vocês vão entender o que eu estou falando. Dois espíritos, duas pessoas encarnadas decidiram cometer o suicídio. As razões que levaram ela a cometer o suicídio foram totalmente diferentes. A forma como elas lidam com o próprio significado que elas dão para a experiência dela é totalmente diferente. Vocês vão entender, eu vou chegar lá. Uma deu tiro na sua cabeça e reencarnou com um processo mental de idiotia. Entendeu? Só para recuperar a parte... Ela reencarnou com idiotia por exatamente ela ter degradado ali o órgão perispiritual dela. Então, quando refletiu esse problema, ela nasceu com idiotia ali porque o cérebro não foi bem formado, por causa dessa questão. Mas a outra pessoa, a forma como ela utilizou a força mental dela, a forma como ela reagiu àquela experiência dela, a forma como ela deu significado àquela experiência dela, e mesmo algum merecimento que ela tinha, permitiu que o perispírito dela não fosse tão violentado como o daquela outra. Então ela nasceu com enxaquecas fortes. Isso é possível? É possível. Depende muito de como cada um... Então, assim, a forma como cada um realiza, o momento que aconteceu, como a mente da pessoa entendeu e deu sentido para aquilo, o sentido de culpa, o nível de remorso, tudo isso está diretamente conectado ao reflexo que isso vai ter no perispírito da pessoa. Então é relativo, entendeu? Ou seja, o mesmo ato, mas que refletiu em níveis completamente diferentes na pessoa. Por quê? Merecimento, forma de compreender. Às vezes uma fez dentro de um processo de autopunição muito grande, às vezes a outra fez por um simples desespero. Tudo isso, a nossa mente, o nosso tribunal interior, a nossa consciência, ela sabe julgar isso muito bem. Então, assim, não é o ato, é como o espírito vê isso. Aí aquele exemplo que eu pego, o inferno, ele existe fora, existe um inferno para todo mundo, ou cada pessoa entende o inferno de uma forma? É muito relativo isso. Então, assim, o que uma pessoa fez no momento do suicídio, o que a outra pessoa fez, podem ser motivos completamente diferentes que levou elas àquele ponto. Então, assim, as consequências vão ser completamente diferentes, porque tem muita coisa imbricada nesse contexto, né? Então, imagine, né, essa integralidade que nós somos, essa amplitude da nossa existência, das nossas experiências, isso tudo influenciam diretamente e indiretamente em tudo o que acontece na nossa vida, seja no plano mental, emocional ou físico. Ok? Respondi? Dá um joinha aí.